Olá pessoal, na aula de hoje faremos uma revisão de 4 temas que já foram abordados em aulas anteriores e que provavelmente serão aí objeto de questões no exame do Enem neste ano de 2012. Falaremos primeiramente sobre a crise europeia, aquela crise econômica que tem afetado o mundo inteiro, e logo depois falaremos sobre a crise nos países árabes, aquela crise chamada Primavera Árabe, e em seguida falaremos sobre o encontro no Brasil, conhecido como Rio+20, que ocorreu neste ano de 2012, tratando sobre questões do meio ambiente. E, por fim, falaremos sobre aquele grupo de países conhecido como BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que trata aí dos países emergentes aí no cenário econômico mundial. Vamos lá? Bom, pessoal, desde 2008, quando a crise estourou, milhares de pessoas saíram às ruas da Grécia em protesto contra as medidas de austeridade, aquelas medidas de peso, né? Sindicatos convocaram greves e o país passou dias paralisado. E desde então, quando houve pacotes econômicos, houve também manifestações. Os manifestantes não se sentem responsáveis pela recessão e não parecem dispostos a pagar o caro preço exigido aí por essa recessão. E resumimos essa aula aí da crise econômica europeia, que afetou principalmente a Grécia, em algumas perguntas aí que podemos fazer para que você entenda melhor este tema. Uma primeira pergunta aí é: por que a Europa passa por uma crise? Bom, a formação de uma crise financeira na zona do euro deu-se fundamentalmente por problemas fiscais. Alguns países, como a Grécia, que mencionei na introdução dessa aula, gastaram mais dinheiro do que conseguiram arrecadar por meio de impostos nos últimos anos. E para se financiar, passaram a acumular dívidas. E a desconfiança de que os governos da região teriam dificuldades para honrar suas dívidas fez com que os investidores passassem a temer possuir ações, bem como títulos públicos e privados em toda a Europa. A outra pergunta é: quais países se encontram em situações de risco na Europa e por quê? Bem, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que formam o chamado grupo dos PIGs, que significa porcos em inglês, são os que se encontram em posição mais delicada dentro da zona do euro, pois foram os que atuaram de forma mais indisciplinada nos gastos públicos e se endividaram excessivamente. Além de possuírem elevada relação ali entre a dívida e o produto interno bruto, estes países possuem pesados déficits orçamentários ante o tamanho aí de suas economias. Também, uma pergunta que fazemos é se a crise financeira pode afetar a economia real de toda a Europa. Bom, a desconfiança em relação à Europa pode espalhar aí pânico no mercado e fazer com que bancos fiquem excessivamente mais cautelosos, mais cuidadosos, ou até parem de liberar crédito para empresas e clientes. E num segundo momento, a Europa, como um dos maiores mercados consumidores do mundo, diminuiria o ritmo de importação de bens e serviços e assim prejudicaria toda a dinâmica econômica do mundo. E uma última pergunta aí deste tema é sobre por que o euro se desvaloriza. Bem, a possibilidade de que governos e empresas da região tornem-se insolventes faz com que boa parte dos investidores simplesmente não queiram ficar expostos ao risco aí de ações e títulos europeus. E assim, argumentam os analistas, a tendência de longo prazo é de fortalecimento do dólar e também das moedas dos países emergentes, o real aqui no Brasil, por exemplo. Enquanto isso, a Europa não consegue aí resolver seus problemas fiscais e criar condições para um crescimento econômico mais acentuado. Bem, agora falando sobre a crise dos países árabes, que foi a chamada Primavera Árabe, vemos aí que a maré de revoltas populares
completou um ano em janeiro de 2012, com a atenção de todo mundo voltada para a Síria. A repressão do ditador Bashar al-Assad, as manifestações contra o regime, evoluiu para um conflito interno, porque a oposição pegou em armas para enfrentar o governo. Como a Síria é um dos protagonistas aí dessas tensões no Oriente Médio, próxima dos xiitas do Irã e também do grupo Hezbollah no Líbano, e também contra os Estados Unidos, sua população ela é miscigenada, ela é muito heterogênea do ponto de vista étnico e religioso. A crise nesse país é considerada a mais complexa da Primavera Árabe, principalmente pela ameaça de se estender para toda a região. E desde então, a Primavera Árabe tem sido marcada por uma multiplicidade de situações, que eram, por exemplo, manifestações populares, repressão institucional, graves crises políticas e também insurgência armada, a própria intervenção militar do Estado e também intervenção militar externa e lutas de várias regiões. A atual instabilidade política nesses países mostra que as revoluções na região não envolvem apenas a derrubada ali da velha ordem, daquela velha ditadura. Tanto ou mais ainda problemático é o processo de construção de um sistema democrático, que é, inclusive, a principal reivindicação popular em sociedades que não conhecem outra forma de governo que não seja o autoritarismo. E ao lado das dificuldades políticas, há também o agravamento da crise econômica e também da pobreza nesses países. Um grupo particularmente afetado é o da juventude escolarizada, que apesar de ter uma formação escolar, não encontra emprego. Um tema interessante que podemos abordar aí sobre essa crise nos países árabes é aquela questão se o Estado ele deve ser secular ou ele deve ser religioso. Em outras palavras, secular ou islâmico para os países dessa região. Bom, o que não se sabe ainda é que qual é a cara que vai tomar aí as instituições da Tunísia, por exemplo, e do Egito depois das próximas eleições. Os desdobramentos recentes mostram que a inclusão dos muçulmanos, das dissidências muçulmanas nos partidos políticos, ali em todo o jogo de eleição, levou a adotar aí um discurso mais moderado. E este assunto nós falamos ainda sobre o mapa geopolítico aí dessa região. Repare, como vemos aí nessa imagem, que a Primavera Árabe ela começa a se redesenhar ali no norte da África, principalmente. O mapa geopolítico da região. Um importante desdobramento é a aparente redução da influência dos Estados Unidos naquele local. Tradicionalmente, o país mantém alianças aí com autocracias árabes que reprimem o extremismo islâmico e asseguram a presença militar dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Essa região abriga as maiores reservas de petróleo de todo o mundo. Os Estados Unidos mantêm bases militares em nações aliadas, principalmente para proteger seus interesses aí, com relação ao petróleo. E assim, com as revoltas populares, a política externa na região se complica. E Israel, por exemplo, também vê a situação com bastante preocupação. Bem, e agora um resumo aí do terceiro assunto de hoje é sobre a Conferência Rio+20, na qual vemos, inclusive aí na imagem, apesar das críticas aos resultados efetivos da Rio+20, a relevância desse encontro provavelmente fará do tema um assunto recorrente nos vestibulares deste ano. A ideia central ali, as temáticas relacionadas ao meio ambiente já são amplamente exploradas pelas principais provas do Brasil, incluindo o Enem. Este ano, especialmente, essa tendência pode se manifestar com maior intensidade. Assim, se você pretende se preparar de forma eficiente para responder questões
como, por exemplo, todas as relacionadas a esse tema, fique atento a alguns conteúdos, como, por exemplo, a questão dos ecossistemas. É provável a ocorrência de questões que exijam conhecimento sobre as estruturas aí e o funcionamento dos ecossistemas, ciclagem da matéria, fluxo de energia, a estrutura das cadeias e também das chamadas teias alimentares. Também dê uma atenção especial aos conhecidos ciclos biogeoquímicos, que são o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, etc. E também as interações ecológicas entre os seres vivos, como a competição, o parasitismo, o mutualismo e outras relações ecológicas. Também sobre energia, este é um tema muito forte nos vestibulares, assim como foi discutido aí na Rio+20 também. É fundamental que você domine conceitos que foram falados nessa conferência, como energia limpa, economia verde e também conhecimento acerca dos biocombustíveis e também dos combustíveis fósseis. Reveja com atenção os tópicos relacionados à poluição ambiental e também desequilíbrios causados pela ação do homem sobre esses ecossistemas. Além disso, é importante também você demonstrar compreensão dos processos bioquímicos fundamentais aí à manutenção da vida no planeta, que é, por exemplo, a fotossíntese, a fermentação e também a própria respiração celular. Bem, um outro tema também, dentro dessa questão aí da Rio+20, é falarmos sobre os biomas. Este assunto ele é gerador de muitas questões interdisciplinares, como a geografia, por exemplo. Procure, além de conhecer as características das plantas e também a biodiversidade de cada um dos principais biomas brasileiros, ênfase inclusive aí na Mata Atlântica, na Caatinga e no Cerrado, procure também compreender os fatores de risco que ameaçam a manutenção destes ecossistemas, como, por exemplo, o extrativismo predatório, as queimadas, o desmatamento, etc. É importante que você apresente também conhecimento em relação às medidas de preservação dos ecossistemas, incluindo em suas respostas o ponto de vista aí da questão social como fator inerente à ação de preservação ambiental. E um último aspecto dentro desse tema que você também deverá atentar é para a inclusão social e a questão do combate à pobreza e, por fim, a responsabilidade socioambiental de todos nós. Esta é uma abordagem bastante possível, principalmente porque abrange aí a competência de cada um dos cidadãos, trabalhada especialmente pelo Enem. Você sabe, por exemplo, que a Rio+20 não tratou apenas de questões técnicas diretamente relacionadas ao meio ambiente. Preste bastante atenção no conceito de sustentabilidade que foi definitivamente vinculado aí na questão econômica e na questão social. E assim, o combate à fome, à desigualdade da distribuição de recursos e também de oportunidades podem gerar aí questões importantes nas provas. Bom, pessoal, e agora o quarto e último assunto desse nosso encontro é sobre os países do grupo chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É importante sabermos que o crescimento da economia desses países está alterando o cenário econômico de todo o mundo. Bem, com base aí em projeções de crescimento demográfico e das economias, foi especulado que esses países juntos poderão representar em 2050 uma força econômica no mundo maior do que a força conjunta dos Estados Unidos com o Japão e a União Europeia, de forma que espera-se que em 2050 a China poderá até mesmo ser a maior economia, seguida aí pelos Estados Unidos, caso mantenha o ritmo acelerado de crescimento nas próximas 4 décadas. Se persistirem as atuais tendências, a Índia poderia subir inclusive para a 3ª posição, com o Japão em 4º lugar e o Brasil em 5º, seguido aí depois pela Rússia.
Um aspecto interessante é entendermos sobre o aumento do consumo interno desses países. Observe que, em larga medida, a força dos BRICS, esses países, essa força provém aí da enorme fatia da população que hoje compõe o grupo. Neles vivem quase 3 bilhões de pessoas, o equivalente aí a 40% da humanidade. E a aposta dos economistas é que nos 5 países emergentes continuará a ocorrer a inclusão de milhões de pessoas a patamares aí mais elevados de renda familiar e, consequentemente, haverá maior consumo de bens e serviços. E entre as camadas mais pobres, o gasto com a comida, roupa e transporte consome aí a maior parte da renda. Por exemplo, na China e na Índia, principalmente, o crescimento econômico é acelerado nos últimos anos e milhões de pessoas, antes excluídas do mercado de consumo de bens industrializados, passaram a obter emprego e adquirir melhores bens e serviços. E no Brasil, esse processo está ocorrendo com a estabilização e o crescimento da economia e o combate à pobreza. Na Rússia, isso se dá com a criação de um mercado de consumo em moldes capitalistas, principalmente após o fim do regime comunista no final dos anos 80. E por fim, veja que, ao contrário de países europeus, em que a população está estabilizada ou chega até mesmo a diminuir, como é o caso da Rússia, por exemplo, no Brasil, na China, na Índia e na África do Sul, o crescimento demográfico continuará garantindo por anos uma população economicamente ativa superior à população de aposentados, o que é importante tanto para a produção de bens e serviços para exportar, quanto também para consumir em mercados internos. E por fim, pessoal, além de populações que se tornam um mercado interno crescente, esses países aí, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, compartilham outras características, como, por exemplo, estão entre os maiores em área territorial em seu continente, exceto o caso aí da África do Sul, e possuem parques industriais amplos, com potencial aí para crescer em volumes de produção e tecnologia. Bom, pessoal, por hoje é só. Estude aí mais um pouco sobre esses temas e também uma grande probabilidade esses assuntos têm de serem cobrados nos exames do Enem deste ano de 2012. Então, pessoal, bons estudos a todos e até a próxima.